Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos de volta para a análise de mais uma questão interessante aqui no meu projeto, né? No canal YouTube. Vocês têm meu e-mail aqui também e abaixo, professora.luciana.batista@hotmail.com. Se precisarem, entrem em contato comigo, ok? Estou à disposição de vocês. E hoje nós vamos analisar uma questão bacana sobre retenção de receita tributária. Se é possível reter receita, quando é possível reter. Então vamos lá? É uma questão cobrada na prova de juiz estadual do estado do Espírito Santo em 2011, um concurso elaborado pelo CESP, e eu adaptei a questão no seguinte sentido: era uma questão para analisar, para marcar a correta, e eu destaquei um item, que é esse item que nós vamos analisar. Então, nós vamos julgá-lo se ele é verdadeiro ou falso, ok? Então, mas o item está exatamente como estava na prova. Então, é o seguinte: considerando as atribuições do Poder Legislativo e as do Executivo, no que se refere ao STN é Sistema Tributário Nacional, as limitações ao poder de tributar e a repartição das receitas tributárias, conforme o disposto na Constituição, julgue o item abaixo. Então, vocês vão me ajudar a analisar se é verdadeiro ou falso. É terminantemente vedada a retenção a qualquer título dos valores que devam ser transferidos por previsão constitucional, grifa para mim, previsão constitucional, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na repartição das receitas tributárias. Então, vamos julgar se esse item está verdadeiro ou falso. É terminantemente vedada a retenção dos valores que devam ser transferidos por previsão constitucional, ok? Em relação à repartição de receita tributária. Antes da gente analisar se é verdadeiro ou falso, vem comigo aqui, vamos fazer uma recapitulação deste assunto. Quando a gente fala em repartição de receita tributária, então nós estamos falando da possibilidade de um ente da federação participar do produto da arrecadação de outro ente, com base no princípio do federalismo cooperativo. A Constituição trouxe essa previsão de um ente de maior poder arrecadatório, um ente que maior poder arrecadatório, por quê? Porque exerce a sua competência numa parcela maior do território nacional. Esse ente maior, não no sentido de hierarquia, porque não há hierarquia entre os entes da federação, mas maior no sentido de maior poder de arrecadação, ter de transferir receita para os entes menores, de menor poder arrecadatório. Então, com base no princípio do federalismo cooperativo. Nós temos, então, na Constituição Federal, normas sobre repartição de receita tributária, tá? Então, vou anotar o título e vou apontar para os senhores, vou dar alguns exemplos destas normas de repartição de receita na Constituição. Vem comigo aqui. Então, repartição de receita tributária. Repartição de receita tributária, nós vamos analisar esta repartição de receita expressa na Constituição Federal, ok? Qual é o fundamento para esta repartição de receita? Ou seja, os entes, além de poder obter receita através do exercício da sua própria competência, instituindo e arrecadando seus próprios tributos, a Constituição assegura, nas situações descritas no próprio texto, que um ente participe da arrecadação de outro ente, mas sempre de um ente maior para os entes menores, de maior poder arrecadatório para os entes de menor poder arrecadatório, com base no princípio do federalismo cooperativo. Então, vamos lá. Repartição de receita, qual que é o fundamento? O princípio do federalismo cooperativo. Princípio do federalismo cooperativo, ok? Então, vocês vão perceber nos artigos da Constituição Federal, 153, parágrafo 5º,
e 157 a 159, 157 a 159, que a Constituição determina a repartição da receita de alguns tributos. A regra é a repartição de impostos, tá? A única contribuição que é repartida é a CID combustível, que é uma competência da União, e ela tem que repassar um percentual para os estados e Distrito Federal, 29%, e do que o estado recebe, ele repassa 25% para os seus municípios. Isso está no artigo 159. Um outro exemplo de repartição de receita determinada pela Constituição. O estado deve repassar 50% do IPVA para o município onde está licenciado o veículo automotor. Então, o município participa do produto da arrecadação do IPVA. No exemplo anterior, os estados, DF e município participam do produto da arrecadação da CID combustível, contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre a importação e comercialização de álcool, gasolina, enfim, combustíveis, segundo o texto constitucional. Outra possibilidade de participação. Só para dar mais um exemplo. Os municípios, nós sabemos, eles participam do produto da arrecadação do ITR, Imposto Territorial Rural. O ITR é de competência da União e a União tem que repassar, de acordo com a Constituição, 50% do produto da arrecadação do ITR para o município. Se o município, atenção, exercer a chamada capacidade ativa, o próprio município cobrar, arrecadar, fiscalizar o imposto territorial rural, o município terá direito pela Constituição a 100% da receita. Então, o município vai participar do produto da arrecadação do ITR em 50% ou em 100% se ele exercer a capacidade ativa. Aos fundos de participação, todos nós já ouvimos falar, com certeza. Os fundos de participação dos estados, Distrito Federal, dos municípios, das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, parcela de receita, 49% da receita do imposto de renda e do IPI vai para a formação desses fundos e dali é retirado, segundo critérios previstos em lei complementar, para os estados, DF, os municípios e essas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, o que eu quero dizer é que não dá para a gente analisar aqui todas as situações de repartição de receita, ok? Mas é só para os senhores se lembrarem que a Constituição determina, nestas situações descritas nos artigos 153, parágrafo 5º, 157 a 159, repartição de receita tributária, com base no princípio do federalismo cooperativo. A União, ela repassa a receita, segundo esses dispositivos, para os estados, DF e municípios. E o estado, segundo também o previsto na Constituição, repassa para os seus municípios. Vejam que o município não tem que partilhar receita com nenhum ente e a União não recebe receita nas transferências obrigatórias previstas na Constituição, não recebe receita de nenhum ente da federação. Muito bem. A regra, justamente porque o fundamento é que um ente coopere com outro ente, não é assim? Que um ente, então, participe do produto da arrecadação de outro ente para ter dinheiro, para ter recursos para realizar suas funções. Então, a regra é a vedação de retenção. Ou seja, aquele ente que, pela Constituição, deve repassar receita para o outro ente, ele não pode reter. A regra é essa. A regra não pode reter receita, ou seja, não pode deixar de repassar a receita para outro ente, conforme previsto na Constituição. Essa vedação de retenção está no artigo 160 da Constituição. Vamos lá? Então, vou apagar aqui e vamos agora ao assunto que vai nos interessar para a resposta aí deste item cobrado na prova de juiz estadual do Estado do Espírito Santo. Então,
vedado reter receita, ok? Esta é a regra. A regra é a vedação da retenção. Ok? Peguem, por favor, o artigo 160 da Constituição Federal. Vamos ler juntos o caput do artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção, a seção que trata da repartição de receita, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, a regra é a vedação de retenção. Porém, a própria Constituição abre exceção. Então, há exceções à vedação de retenção? Sim. Quais são as exceções? 160, parágrafo único da Constituição. 160, parágrafo único da Constituição. O que a Constituição vai nos dizer? A vedação prevista neste artigo, ou seja, é vedado reter. O ente tem direito, em princípio, a participar do produto da arrecadação de outro ente, com base no federalismo cooperativo. Esta vedação, prevista neste artigo, não impede a União e os estados, porque é a União, que repassa a receita, conforme a Constituição, para o estado, DF, município, e o estado para os seus municípios. Então, quem repassa recursos? A União e os estados, nos termos da Constituição. Essa vedação não impede, então, a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Então, isso é uma forma, aí no 160, parágrafo único, inciso 1º, é uma forma de compensação. Então, digamos que a União tem que repassar receita para o município, o município tem direito a participar, nós vimos, da arrecadação do ITR. Só que o município é devedor da União. Então, a União tem créditos a receber perante aquele município. Ou a União ou uma das suas autarquias, exemplo, INSS. Então, nesse caso, é permitido o quê? A retenção. Porque é permitido condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. E a outra possibilidade de retenção? Cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3 da Constituição. O que nós temos no artigo 198? A questão do dever dos entes de investirem na área da saúde, ok? Então, se o ente não está investindo os percentuais devidos, e esses percentuais para Estado, DF, município, vão vir previstos em lei complementar. Se não está investindo os percentuais devidos na área da saúde, então é permitida a retenção dos recursos. Inclusive, os senhores sabem que esta não aplicação dos recursos devidos na área da saúde, também na área da educação, de acordo com o artigo 34 da Constituição, 34 da Constituição Federal e 35, 34 no caso da intervenção federal e 35 no caso da intervenção dos estados em seus municípios. 34, intervenção da União nos estados e 35, intervenção do estado nos seus municípios ou da União nos municípios localizados em território federal. Isso é causa, então, a não aplicação dos percentuais devidos nas áreas da saúde e da educação conforme previsão constitucional é causa de intervenção federal ou intervenção dos estados nos seus municípios, ok? Então, é permitida a retenção? É somente nestas situações descritas na Constituição, ok? Então, nós estamos falando aqui de transferências obrigatórias. Só é permitido reter nesses casos previstos no artigo 160, parágrafo único, tá? Pagamento de seus próprios créditos ou de suas autarquias
ou se o ente que iria receber os recursos não está investindo os percentuais devidos na área da saúde. Tudo bem? Não vamos confundir, vou avançar um pouquinho com vocês antes da gente analisar se o item é verdadeiro ou falso, só para relembrá-los que essa repartição de receita prevista na Constituição é o que a gente chama de repartição de receita obrigatória, não é isso? Então, a repartição de receita prevista na Constituição é a repartição de receita obrigatória. Diferente da repartição de receita voluntária, ou seja, quando um ente voluntariamente deseja repassar recursos para outro ente. Então, isso é possível, Luciana? Sim, né? Um ente voluntariamente, ele deseja repassar dinheiro para outro ente. Então, nós temos repartição de receita obrigatória prevista na Constituição e podemos ter repartição de receita voluntária. Aí ela não está disciplinada na Constituição, é claro. Aí cada ente voluntariamente, por lei própria, né, vai definir ali na sua lei orçamentária anual, enfim, esta repartição de recursos. Observado, nessa repartição voluntária, tem que ser observado os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobretudo, artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Onde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, vai nos dizer que os entes devem, faz parte da responsabilidade fiscal, da boa gestão fiscal, que os entes instituam e cobrem, arrecadem, fiscalizem todos os tributos previstos no texto. Claro que a lei não pode obrigar o ente a legislar, porque o exercício da competência é uma faculdade. Mas é como se a lei dissesse, né, que para você exercer bem sua gestão fiscal, o que é o recomendado pela lei? Que você crie, efetivamente institua todos os tributos previstos na Constituição. E, se instituído, vai cobrar, arrecadar, fiscalizar. E esses atos são vinculados. E para aqueles que não instituírem todos os impostos, aí veja que a lei já fala no parágrafo único da espécie tributária imposto, para aquele ente que não instituir os seus impostos, ele não poderá participar de transferências voluntárias, ok? Esse dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo numa medida cautelar, mas acredito que o Supremo vai confirmar esta cautelar na ADI 2238. O Supremo entendeu constitucional por quê? Porque há uma condição para o repasse, que é a instituição dos impostos. Mas atenção, esta lei está tratando das transferências voluntárias. Aí, no plano das transferências voluntárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal poderia estabelecer esse condicionamento. Nunca poderia estabelecer uma condição não prevista na Constituição em se tratando das transferências obrigatórias, que é o objeto da nossa questão, ok? São as transferências obrigatórias. Então, não confundir transferências obrigatórias, previsão da Constituição, com as chamadas transferências voluntárias, que aí o requisito está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Deem uma olhada com atenção no artigo 11, tá? Então, vamos voltar ao item? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Me ajudem. É terminantemente vedada a retenção a qualquer título dos valores que devam ser transferidos por previsão constitucional, então transferência obrigatória, previsão na Constituição, aos estados, ao DF e aos municípios na repartição das receitas tributárias. É terminantemente vedada? O que vocês me dizem? Item o quê? Incorreto, gabarito errado, não é isso? Gabarito errado, porque nós vimos que a própria Constituição permite a retenção nas situações descritas no artigo 160, parágrafo único. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção. Vocês têm aí meu Facebook, Luciana Batista Santos, tem a fanpage, professora Luciana Batista. Eu também divulgo questões comentadas lá no Face, tá? Semanalmente, a gente também pode conversar por lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever. Me ajudem a divulgar, né, a página lá no Facebook, me ajudem também a divulgar o canal aqui no YouTube, professora Luciana Batista. Então, aguardo vocês
para uma próxima oportunidade, né? Na próxima semana a gente analisa mais questões. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço, tchau.